Vamos discutir agora o famoso problema resolvido por Fourier, que levou Fourier à série de Fourier. Mas o problema dele era outro, né? É o problema de condução do calor, né? Existe uma equação, nós vamos depois apresentar essa equação, né, da difusão, na verdade, né, que foi pensada para como se comporta, né, a concentração, por exemplo, de um corante no interior da água, por exemplo, né? Mas, de qualquer maneira, essa equação, a equação da difusão, é também a equação que descreve a condução do calor, que é um dos mecanismos, né, de condução do calor. São 3 mecanismos de condução do calor. E esse é um deles. Aliás, mecanismo de transferência do calor, a condução, né? O fato é que esse problema aqui foi resolvido, então, por Joseph Fourier, né? E aqui eu tenho uma placa aquecida. Veja só, nessas partes, a temperatura da placa, né? Nessas partes aqui, a temperatura da placa é muito alta, né? Aqui não. Ela está bem friazinha. O problema é descrever, né, o campo de temperaturas, nesse caso. Né? Isso mesmo, é um campo de temperaturas. Né? Então, aqui a temperatura é alta, aqui a temperatura já não é tão alta, mas ainda é alta, a temperatura é mais amena e aqui a temperatura é pequena. Né? De forma que o problema é o seguinte: você aqueceu e você quer saber qual o comportamento do campo de temperaturas, né, em função do tempo e também, nesse caso, função de x e y e t. Isso, função, né, das coordenadas, né, porque aqui nós estamos falando, na verdade, de coordenadas, né? Então, função das coordenadas x, né, e da coordenada y. Né? Então, é função do ponto considerado, né, sobre o corpo aquecido. Pode ser esse ponto aqui que tem coordenadas x, y, t, mas essa temperatura depende não só de x e y, como depende também de t. Mas esse é um problema mais complicado, vamos resolver um problema mais simples, né? De uma barra bem fininha, e essa barra ela é aquecida no meio, né? De tal maneira que nós vamos imaginar, né, o problema que a gente vai resolver é a temperatura aqui nas extremidades, a temperatura é a mesma, é igual a 0 nas extremidades, né? Consideramos esse eixo aqui, né, o eixo x, né? Então, o nosso problema é o de determinar a temperatura como função da coordenada x, né? E, claro, do tempo. Esse é o nosso problema, né? Lembrando que t, condições de contorno, nesse caso, né, t de 0, t, é igual a t de L, que é o comprimento da barra, né, t igual a 0. Independentemente do tempo, a temperatura é 0 nas extremidades da barra. Né? Muito bem. Então, o que a gente faz? A gente lança a mão, né, desta equação. Agora, aqui, para não haver confusão com a notação, na realidade, U é a temperatura, U de x e t. Esse é o nosso problema. Determine U de x, t. Né? E aí a gente resolve essa equação por um método que é bastante utilizado em equações. Então, vamos ver daqui a pouco. Né? No caso da equação de ondas, a gente faz isso também. Né? Qual é a ideia?
a solução é o produto de uma função só de x vezes uma função só de t. Esse t aqui não é a temperatura, como a gente fazia, por isso que eu mudei a notação. Então, uma função só de t. É muito interessante isso, porque quando você separa, no método de separação de variáveis, você é levado a duas equações. Uma que envolve só o tempo e a outra que envolve só x. Agora, isso só é possível se isto for uma constante e isso aqui for uma constante. Porque eu tenho aqui algo que, em princípio, dependeria de x, mas não pode depender, porque a outra depende só do tempo. Como é que eu posso comparar funções? Não, isso só é possível se esse termo aqui for uma constante e esse termo aqui for uma constante. E a gente escreve essa constante como sendo igual a menos a ao quadrado, né? De forma que esse é o nosso problema, né? Em x igual a L, t igual a u igual a zero, porque agora estamos falando de u, né? E também em x igual a zero igual a zero. O método de separação de variáveis agora me leva a uma solução, porque é a solução da equação do tipo do oscilador harmônico, na verdade, né? Cuja solução é simples. Por exemplo, A1 cosseno de AX mais B1 seno de AX. É exatamente isso. Exatamente. Simples mesmo, né? E a outra, vamos ter uma função exponencial. Tá certo? O fato, né, é que isso aqui acontece, é uma função exponencial, porque por alguma razão aqui, eu esqueci 1 sobre t aqui, né? 1 sobre t. É isso, então, é que vai me levar a uma função exponencial, né? Porque dt com respeito ao tempo, né, é igual a uma constante, né? Aliás, aqui tem uma constante que é, na verdade, determinada, não é, a partir da condutividade térmica, né? São constantes, né? Vamos depois explicar isso quando a gente estudar a equação da condução do calor. Muito bem. O fato é que agora eu tenho a solução. É a solução. Aqui eu tenho uma função exponencial e aqui eu tenho uma função do tipo seno e cosseno. Essa função exponencial, né, veja, aqui eu havia esquecido aquele t grande, né, mas a solução para essa equação é que é essa. Então, veja, t de t é uma função do tipo função exponencial. E a outra solução para x, ela envolve cosseno e seno. Em princípio, é tão simples quanto isso. O problema, então, é o de determinar, né, u de x e t. Mas, espera aí, eu não coloquei as condições de contorno. Se eu impuser que u numa ponta é igual a zero, a temperatura é igual a zero naquela ponta, não é? Então, como o seno de zero é igual a zero, olha só, e como o cosseno de zero é igual a 1, eu tenho que a vezes e elevado a menos lambda ao quadrado vezes t igual a zero. Mas eu não posso colocar isso aqui igual a zero de forma alguma. Consequentemente, a é igual a zero. Eu tenho uma solução só em si. Mas olha só que coisa curiosa. Se eu impuser, né, que na outra extremidade a temperatura também é igual a zero, é esse o problema que nós estamos resolvendo. Então, veja só, B vezes seno AL tem que ser, né, igual a zero. Mas B igual a zero, eu rejeito isso. Eu prefiro pensar em seno de AL igual a zero. E isso é possível, perfeitamente possível.
Seno de AL igual a zero implica que AL é igual a MP. É isto. M pode ser zero, né? Pode ser zero em princípio, né? Mas veja, numa série envolvendo o seno, isso não vai ter a menor graça, né? Igual a 1, menos 1, 2 e assim por diante. De forma que, olha só, o A daquela solução é igual a MP sobre L, né? Então, qual é a solução? Está aqui. U de x, né? Em princípio, na realidade, eu devo colocar um índice aqui, né? Por quê? Eu tenho vários valores possíveis, né? Para M aqui. Portanto, eu diria que eu tenho uma solução associada ao valor M. Essa solução associada ao valor M é igual a B índice M, né, da exponencial. Agora, o A é igual, aqui tem o A ao quadrado, né? Esse A é igual a MP sobre L ao quadrado, né? Vezes T é o tempo. Veja, ele vai se esfriando à medida que o tempo passa. Vezes, agora, a função seno MPx. Mas qual é a solução? É simples, né? O princípio da superposição. Eu tenho uma solução, a solução geral, então, é uma soma. Na realidade, então, quando eu procurar uma solução, essa solução há de ser uma somatória aqui, né, sobre todos os valores de M, do lado esquerdo e do lado direito. E isso aqui é igual a U de x e t. Né? Essa é a solução. Muito bem, em princípio, né, tenho aqui a solução, mas eu tenho um problema. Mas como é que eu determino o BM? Como é que eu determino esses BMs aqui? Né? Eu já impus a condição de contorno, né? U de 0, t igual a 0, U, né, de L, t igual a 0. E agora? Agora aqui está o pulo do gato. Né? O pulo do gato. Né? Que é o seguinte, eu não especifiquei, né, a temperatura, ou essa função, na verdade é melhor, essa função, U de xt, né? Então, eu não especifiquei a temperatura no instante de tempo t igual a 0. Agora eu vou usar o t para temperatura, a gente está usando U, né? Mas, então, vamos continuar usando U, né? Então, eu não especifiquei, né, a temperatura, a distribuição, né, de temperaturas num determinado instante de tempo, t igual a 0. Essa distribuição de temperaturas é uma função f de x. Consequentemente, é o que eu escrevi aqui, né? U de x e t, a temperatura no instante de tempo t igual a 0, ela é uma função só de x. Da condição inicial. Agora estou fazendo uso da condição. Como tudo começou? Né? Começou assim, com essa distribuição de temperaturas caracterizada por uma função f de x. Né? O fato é que agora, né, eu tenho a seguinte situação. Se U de x para t igual a 0 é igual a f de x, e se U de x é uma soma, olha só, ainda não é a série de Fourier, né? Porque eu tenho aqui produtos de funções, isso aqui depende do tempo. No entanto, em t igual a 0, o que nós temos aqui em t igual a 0? Uma função f de x. Olha aqui a nossa famosa série de Fourier. O problema é sempre aquele, né, de determinar estes coeficientes BM. Né?
Então a gente multiplica por seno de nπ sobre L, x, f de x, né? Multiplica de um lado e multiplica do outro lado, né? Então, agora, do outro lado, eu vou ter seno de nπ, x sobre L, e agora aqui eu tenho uma soma, uma série. Mas, se eu integrar de 0 até L, aqui, 0 até L, né? E integrando de 0 até L desse lado, eu vou obter do lado direito apenas B índice M, né? E agora eu tenho duas vezes, ou melhor, o período, que no caso é L, né? Dividido por 2. Portanto, aqui eu tenho o resultado. Ou seja, com isso eu determino cada coeficiente, né? Consequentemente, eu determinei a função f de x. Claro que é o... Aliás, nesse caso, a função f de x é dada. Eu vou determinar essa função u aqui, né? Porque eu estou determinando esses coeficientes, né? A conclusão é que aqui está, né? Aqui está. Multipliquei por seno, integrei de um lado, integrei do outro lado, integro desse lado, integro desse lado. Aqui está a solução. Aqueles coeficientes B e N são dados por 2 sobre L, integral do 0 até L, f de x seno de nπx sobre L. Claro que, dada a função, eu tenho que agora resolver um problema que é de efetuar as integrais, né? Mas a gente vai ver alguns exemplos, né, de como efetuar integrais, né? Mas assim fica resolvido o problema. Por que que o problema fica resolvido? Determinei, né? Eu determinei os coeficientes e eu tenho aqui então a solução. U de xt igual a soma de um de 0 até infinito, de um de xt e assim por diante. E tenho, portanto, essa solução sob a forma mais complexa agora, né? Não é uma série de Fourier, porque tem algo multiplicando aqui. Tem uma função exponencial aqui multiplicando. Mas eu tenho a solução para o problema proposto, porque eu determino os coeficientes Bm, a contribuição para cada m, né?